tomando providência e procurando crescer espiritualmente. Porque se ela desanima no primeiro momento que aconteceu o AVC, se ela desanima, de repente estava com a boca torta ainda e de repente ia ter essa queimadura, aí você vê, livrou lá no AVC, livrou agora na queimadura e vai continuar livrando para frente. É questão de exercício de fé. É que a gente às vezes não quer exercitar a fé. A gente quer exercitar a nossa vontade e o nosso querer. Então, vamos lá, Jeremias, capítulo 7, versículo 16. Eu vou deixar ele para o final, mas vou começar logo por ele. Eu tinha separado ele para o final. Porque ele quebra muito paradigma. Né? Que a gente fala que a paciência de Deus ela é ilimitada. Eu não sei de onde o pessoal tira algumas coisas, que eu acho até engraçado. Quando o crente fala alguns jargões, né? E promete coisas para as pessoas, que ele não sabe nem o que está prometendo. Como é que eu vou prometer alguma coisa que na Bíblia eu sei, a não ser que não saiba? Vou prometer alguma coisa para alguém quando eu sei que na Bíblia isso aí é mentira. Vou virar para você e vou dizer, fica tranquilo que a paciência de Deus, ela é ilimitada. Você pode fazer o que for, Deus vai sempre estar do teu lado. Isso chama-se paradigma. Vamos quebrar? Paradigma? Olha o versículo 16 aqui, do capítulo 7. Está muito bem claro, específico e objetivo. Muito bem explícito. Olha, tu, pois, não olhes por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me o quê? Nem me perturbe, nem encha a minha paciência com essa tua oração, com esse teu clamor, com essa tua chororô, por alguém que não tem a mínima chance de quê? De ouvir essa oração. Olha lá. Porque eu não te ouvirei. Sabe para quem que Deus estava falando isso? Não era para uma pessoa, não. Era para um povo. Jerusalém e Judá. Ele falou para Jeremias, não adianta tu fazer clamor, não adianta tu gritar, tu chorar, tu orar, tu não sei. Não adianta, porque eu não vou ouvir, não quero ouvir. E não me perturba, não enche meu juízo, não. Chega! Não quero mais ouvir. Tem limite ou não tem a paciência de Deus? Está provado que tem limite, não tá? Mas a gente fica orando às vezes por coisas que a gente sabe que não tem que orar. Aí sabe o que Deus fica lá olhando para a gente e fala assim, rapaz, deixa de ser bobo, está perdendo tempo. Ora por aquela outra situação, ora por aquela outra pessoa, ora por aquele outro que está querendo, que está buscando, mas não tem força. Ora pelo Luiz Carlos, que está querendo conhecer Jesus, está querendo buscar Jesus. Aleluia. Não pelo outro que já conhece, que já caminhou, que já fez um monte de coisa, que Deus já fez coisa na vida dele e continua fazendo coisa errada, pô. Pelo amor de Deus. A gente, até quando o povo de Deus vai ficar batalhando por coisas que não tem sentido? Não tem sentido. Porque a gente acaba entrando numa raia de gente inocente. Coisa que nós não somos. A gente fica, é aquela história do lá fora, a gente dizer, o cara está dando tiro de escopeta em formiga. Está gastando munição, está perdendo tempo. E às vezes tem uma pessoa do teu lado, querendo oração, do teu trabalho, querendo presença de Deus, querendo acertar a vida, ajustar as coisas, mas não tem a mínima noção, não tem força, não tem entendimento, não tem... E você orando por alguém que já conhece palavra, que já Deus fez coisa na vida dele, que já libertou, já curou, já restaurou, já acertou a família, já fez... Deus esteja de lá olhando. Tu está querendo o quê? Tu está orando aí, quer que eu vá aí, que eu desça aí?
e fale para tu pessoalmente. Ali, ó, específico. Portanto, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me, podia ficar sem isso aqui, né? Nem me importunes, não me perturbe, porque eu não te ouvirei. Fala para Jeremias. Por isso que às vezes a gente faz algumas orações por algumas pessoas e não dá certo. Se você parar para pensar, você diz assim: caramba, o que aconteceu com a minha oração? A minha oração está fraca. Por isso que tem crente que chega, né? O pastor Humberto é que gosta muito disso, quando a pessoa chega perto dele, fala: pastor, faz uma oração por uma situação minha aí, que eu já pedi para as pessoas fazerem uma oração, mas faz uma oração forte aí. Ele fala: irmão, essa aí não sei fazer não. Essa aí vai ter que pedir a outra pessoa. Eu concordo com ele. Fazer oração forte? Tem oração fraca? Não existe oração fraca. Pode ter oração que não funciona, mas a oração, ela já é forte na íntegra. Porque a gente está orando, é pedindo alguma coisa, quem pode fazer tudo. Não tem ela menos tudo ou mais tudo. Não existe menos tudo e mais tudo. Ou é tudo ou é nada. Não tem. Então a gente ora a esse Deus. E aí Jeremias estava incumbido de quê lá nesse lugar? De pregar a palavra de Deus e mostrar para aquele povo os erros dele. Sabe o que aconteceu? É um negócio assim, impressionante. Quer ver? Capítulo 7, versículo 23 e 24. Rebeldia atrasa a nossa caminhada. Quando o crente fica rebelde com alguma situação, às vezes põe nele. Às vezes não está acontecendo aquilo que eu quero. Eu tenho orado por uma situação, não está acontecendo aquilo que eu quero, eu fico rebelde. O que quer dizer isso, pastor? Eu fico contra Deus. Que isso, mas o pastor está doido? Não, é isso mesmo. Sabe por quê? Porque você vê nitidamente que a pessoa começa a dar para trás. Ao invés de continuar caminhando para frente, ela começa a dar para trás. Toda vez que eu me rebelar contra Deus, fica olhando para mim, eu estou falando de mim. Toda vez que eu me rebelar contra Deus, você pode perceber que eu vou andar para trás, eu não vou andar mais para frente. Vou começar a andar para trás. Porque aquele que me impulsionava para frente não vai me impulsionar mais. Eu não vou ouvir a tua oração e não me enche a paciência. Não tira, não me tira. 23, quer ver? 23 e 24. Isto lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o quê? O meu povo. Dai ouvido à minha voz, andai em todo o caminho que eu vos mandar. Não é pedir, é mandar. Em todo o caminho que eu vos mandar. Deus falando para o povo: para que vos vá bem. Ouçam a minha voz, onde pelo caminho que eu determinar para vocês, porque com certeza vai ser bom para vocês isso. Às vezes a gente anda no caminho que Deus determinou e algumas coisas acontecem e a gente acha que está ruim. Aí tu pega uns crentes aí que falam assim: meu irmão está achando que está ruim, né? Tu está na igreja? É muito melhor aqui do que lá fora. É muito pior que seja aqui com Jesus, você imagina lá fora sem Jesus. Como é que deve ser a história? 24, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, pelo contrário, andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração, que? Maligno, malvado. Maligno por quê? Porque o coração que não está na dependência do Espírito Santo, cheio da vontade do Espírito Santo, ele maquina o mal. Porque na verdade a gente entra numa ciranda inocente com o inimigo. Ele maquina o mal no nosso coração, porque o que a gente faz, o nosso sentimento, as nossas vontades e as nossas atitudes, elas vão ser boas se o coração está maligno? Não. Mas aí a pessoa está às vezes com o coração todo contaminado, caminhando com Jesus e fazendo coisas, e se você for conversar com a pessoa: não estou fazendo isso não é por má vontade não é por maldade não. É por causa de quê? É por causa de quê? Eu canso de
te dizer uma coisa aqui, um exemplo que eu gosto de dar, porque isso acontece, não é aqui não, acontece em todas as igrejas. Todas. A pessoa que fala coisas ruins para o outro, ele não está preocupado com o outro. Ele está preocupado com ele. Sabe por que eu comparo isso? A gente não chora no enterro? Né? Vê o defunto lá, né? Crente, cheio do Espírito Santo, orou por muita gente, curou muita gente, libertou muita gente, coitado, morreu. Aí a gente chega lá e diz, não, gente boa, pensa. Puxa, por que foi acontecer isso com ele? Tu tinha que estar alegre, pô. Porque o cara morreu. Porque ele foi para perto do Pai, foi para a glória, foi curtir lá o momento dele, esperar o julgamento lá junto com Jesus, esperar a gente lá, espera que a gente consiga chegar lá. Mas aquele choro ali, sabe o que é? É um choro egoísta. Que isso, pastor? Egoísta? É. Sabe por que ele é egoísta? Por que tu chora? Quando a pessoa morre. Às vezes a gente fala ainda, né? A gente chorando e dá pra falar. Aí tu fala o quê quando tu chora assim no cemitério? No enterro? Nunca mais eu vou ver essa pessoa. Estou vendo pela última vez. Tu tá chorando por causa disso. Porque tu nunca mais vai ver a pessoa. Mas se a gente pensar no mundo espiritual, principalmente o cristão, eu sei que eu devo ser muito criticado em cemitério. Porque dificilmente eu choro. Ainda mais de crente, em termos de crente. Se eu chorar, acho que eu vou ser castigado por Jesus. Jesus vai me dar uma chicotada. Porque eu acho que Jesus só gosta de coisa ruim. Ah, aquele crente muquirana que não vale nada. Morreu. Não, Jesus gosta de coisa boa. Aquele crente bom, né? Fervoroso, que ajudou os irmãos, que orou pelos irmãos, que batalhou pela obra de Deus, que pregou em tudo quanto é canto onde ele estava. Ele pregou, ele fez a obra com eficácia. Aí, não, esse não pode ir para Jesus, não. Tem quem vai só o outro. Só aquele ruim que fala pra caramba, que joga a conversa fora, que é um crente meia boca. Jesus também vai pegar aquele, mas tu acha que Jesus também não tem direito a gente boa, não? É só o ruim. Então é um choro. Aí a gente tem que ter esse entendimento, quando a gente faz essas coisas, essa rebeldia, aí, dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Está provado ou não está? E quando eu entro em rebeldia com Deus, eu ando para trás. Por isso que você vê. Eu canso de dizer que tem gente que um dia, na presença de Deus, foi excelente, cheio do Espírito Santo. E pastor Alex, há uns anos atrás, ele ora, falar de mim porque defeito a gente bota na gente, nos outros não. Pastor Alex, há uns anos atrás, orava, as pessoas ficavam curadas. Ele orava, as pessoas ficavam libertas. Ele orava e os demônios saíam na hora, ele nem botava a mão. Caramba! Hoje, pastor Alex ora, o demônio não sai, fala que as pessoas vão ficar curadas, a pessoa não fica, fala não sei o que, não acontece. Eu estou andando para frente ou estou andando para trás? Mas por que será? Eu gosto de dar entendimento. Por que será que eu estava andando tão para frente e de repente eu comecei a andar para trás na obra de Deus? Porque eu deixei de fazer a vontade de Deus. Nitidamente, muito claro. Tem gente que não aguenta ouvir isso, não. Não aguenta ouvir. Porque a palavra de conserto, de ajuste, ela dói, ela machuca, mas é a verdade. Quem ouvir e colocar em prática e criar entendimento disso, vai se consertar e vai crescer. Quem não fizer, vai continuar andando para trás. Porque é a oportunidade que eu tenho de me consertar e continuar na minha caminhada de busca de quê? Da cruz e Cristo. Para transformar e fortalecer a minha vida. Mas eu preciso ter esse entendimento, que eu tenho que sair dessa turnê de não ouvir, não colocar em prática, em desobediência. Versículo 7. Aí, voltando ao 7 aqui, que eu me lembrei do negócio aqui, legal. Para a gente ver como é que funciona isso. O 17 fala assim, ó: não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas
Aí reclama. Eu fico adorando a outros deuses, com o coração maligno, fazendo coisas que não agradam a Deus, direcionando a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, ando com o que eu quero, onde eu quero, faço o que eu quero. E aí Deus tem que bater palma. Deus ainda tem que... Não, você está certo. Deus é que tem que... Adorando outros deuses. Veio um negócio da minha cabeça assim... Tem um versículo aqui, que eu vou achar onde está, que ele fala assim... Eles pegam a madeira e dão na mão do artífice para ele produzir, para ele criar um artesanato, alguma coisa com essa madeira. Sabe o que é isso? Eles pegavam a madeira e davam para o cara construir um deus de madeira para eles. Aí o que veio na minha cabeça, olha só que coisa legal. Quando a gente adora, quem é que fazia esses deuses de madeira? Os homens. Aí vamos inverter uma história, né? Em vez de Deus criar o homem está criando Deus agora. O homem que está criando Deus. Porque a gente cria deuses, se a gente deixar. Quando a gente cria algum Deus na nossa vida, a gente exclui o verdadeiro dela. Porque a gente já começa a adorar esse Deus. Como é que alguma coisa que o homem criou, feito pela mão de homem, vai cuidar da gente? Eu criei um Deus, eu criei esse Deus, para esse Deus cuidar de mim. Olha isso. Que coisa de louco. Não é um troço de doido? Não é normal um negócio desse, a pessoa não é normal. Como é que eu vou acreditar num negócio desse? O homem cria alguma coisa para ele adorar, achando que aquela coisa vai cuidar dele. Aí tem que levantar a ira de Deus. Estão me trocando por algo que não tem a mínima chance. É algo inanimado. É como se fosse um palhaço de milharal, que você tem que mudar de lugar, porque ele não vai sozinho. Ele não anda sozinho de um lado para o outro. Ó, palhaço, hoje tu vai ficar nesse milharal aqui, mas a semana que vem tu vai andar para aquele outro lado. Ele vai continuar no mesmo lugar. Palhaço, ó, eu te peço, vai tomar conta daquele outro milharal lá, que eu tenho certeza que você pode. Aí o palhaço foi, mas foi tu que me criou e me botou aqui, tu tem que me tirar daqui e me levar para lá. Entende como a gente cria, às vezes, umas fantasias na nossa cabeça? E acaba, só que hoje, a fantasia criada, às vezes é por pessoas. A gente cria uma fantasia de idolatria por umas pessoas, você fica cego e não consegue enxergar, que ao invés de estar andando para frente, está andando para trás. E aí tu vai atrás também junto. Ah, não vai não, pastor, vai sim, sabe por quê? Você conhece esse versículo na Bíblia que fala assim, nunca vi um cego guiar outro cego. Porque se acontecer, o que vai acontecer? Um cego dando a mão ao outro aqui, ó, para descer aqui, ó. Vai cair os dois com a cara aqui embaixo. Porque é o cego guiando o cego. Entendeu? Por isso eu falo da análise. A pessoa está crescendo ou está decrescendo. Não tem como você continuar na mesma pegada, na caminhada com Jesus, e continuar descendo ao invés de subir. Não tem como. Não existe isso. Não existe. Se você se perdeu, está fora da visão, da direção, não tem como você andar focado na cruz de Cristo. Você vai achar que está. Se perguntar, porque o inimigo ele não é bobo, ele não é otário, ele é inteligente. O diabo é inteligente. Se ele não fosse, ele não teria chegado onde ele chegou. Ele não tinha trazido 1/3 dos anjos. As pessoas esquecem, né? Pensa que o inimigo, ele trouxe 3 anjos só. Trouxe 3 anjinhos caídos com ele, né, pastor? Ele é muito fraco. Vai nessa. Trouxe 1/3 dos anjos. Tudo que é tipo de demônio que tu vê aí, é anjo caído. Demônio de prostituição, demônio de avareza, demônio de enfermidade. Tem um demôniozinho pequenininho assim, para quem não conhece. Tal de herê. Sabe o que ele faz? É X9.
Caguete, Arão. Ele cagueta para os outros. Ele não faz nada, ele cagueta para os outros. Ele vai lá, vê um negócio e vai lá para o outro demônio e cagueta, o outro demônio vai lá e pá. Viaja pra caramba ele. Só que o avião dele deve ser pequenininho, pequenininho. Então a gente às vezes tem que avaliar a situação e a condição para que a gente obedeça a Deus, não entre no espírito de rebeldia para andar para trás. E eu coloquei aqui, o homem faz o Deus. Como é que o homem vai fazer o Deus que ele vai adorar, gente? Olha que negócio doido. Como é que eu vou orientar a Joana? Vou criar a Joana. Eu vou criar a Joana, vou orientar ela, vou instruir ela na palavra, vou colocar ela. Daqui a pouco eu estou acreditando na Joana só. Ah, Joana, me ajuda, Joana. Cuida aqui, eu estou sentindo uma dor aqui no meu sovaco, Joana. Ora aí para mim, Joana, para sair essa dor. Vai ficar Santa Joana. Vou continuar do mesmo jeito. Por quê? Eu estou idolatrando algo criado pela minha mão. Viu? As filhas pegavam a lenha. Os pais, o pai acendia o fogo e a mãe amassava a massa para fazer o bolo. Para dar para quem? Para Deus. Acho que era para dar para Deus, para dar para o Senhor. Não, para dar para Deus é do céu. Para oferecer para Deus é do céu. Quando Deus tirou eles de situações, tinha acabado de dar livramento com Gideão. Mostrou para eles. Sabe o que aconteceu naquela fase de Gideão ali? Gideão com 300 homens. Eu calculo que do outro lado tinha mais de 30 mil. Sabe que Deus dá estratégia para tudo, para mim e para você. Eu vejo as coisas, quero tomar decisão, não tomo, espero a estratégia de Deus. Deus me dá estratégia. E a dele dá certo, a minha vai dar errado. Aí Gideão foi, ouviu Deus, Deus falou, separa. 100 para lá, 100 para cá, 100 para cá. 100 foi com Gideão. 100 ficou 100 com o outro. Todo mundo com a trombeta na mão e com um cântaro. Fica todo mundo separado. Aí ele fala, você vai fazer o que eu fizer. Presta atenção em mim. Mas hoje ninguém quer prestar atenção no líder. Quer prestar atenção em todo mundo em volta, mesmo no líder. O problema do crente hoje é esse. Ah, pastor, mas tem líder aí que está todo torto. Mas você tem condição de avaliar. Você tem condição de avaliar o líder. Ele está como líder, ele está com comportamento, está com perfil de líder, está com palavra de líder. Acompanha ele. Gideão falou, olha para mim, só vai fazer o que eu fizer. Quando eu fizer, você faz. Ficou todo mundo esperando. Olha só, às vezes a gente não entende esses detalhes mínimos na passagem. Quantos eram com Gideão no começo? 32 mil soldados. Deus falou, fala para quem tiver com medo e for covarde, pode ir embora para casa. Sabe quantos foram? 22 mil. Ficou 10, Gideão já pulou, falou, opa, eu tinha 32, estou com 10. Deus falou, mas tu não vai ficar com esses 10 não. Tu vai levar eles para a beira do rio e vai botar eles para beber água e vai ficar olhando. Aquele soldado que baixar a cara na água, para beber a água lá com a cara baixada, tu separa para um lado. E aquele que botar o joelho, que pegar a água e trouxer aqui na boca, tu separa ele para outro lado. Separou. Sabe quantos enfiaram a cara na água para beber? 9.700. Quando ele olhou para o outro lado, que dos soldados que levantaram a água na boca, só tinha 300. Aí o cara endoidou. Falou, meu Deus, como é que é isso, Deus? Com 332 mil, fiquei com 300. Vou fazer o que com esses 300? Aí Deus deu estratégia. Às vezes a gente não quer esperar a estratégia de Deus, a gente quer fazer a nossa. Acha que não vai dar certo, que está errado mesmo, que eu estou vendo que está errado, está vendo que está errado, porque alguém está falando para você que está errado. Aí vai te convencer de que aquela estratégia está errada e você vai obedecer às vozes contrárias não de Deus. Separa, 100 para cada lado. Separou. Na hora que eu fizer, você faz, fica olhando para mim. Aí o líder está lá. Quando ele meteu a trombeta de pé e joga o cântaro no chão, plá, 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 imagina 300 pessoas, plá, 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 jogando aquele cântaro no chão, tudo
dos caras lá. Vazou todo mundo, meu irmão, não ficou um. Por quê? Tu imagina 300 trombetas tocando e mais a quebrada daqueles vasos todos. Blá, 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 blá. Os caras imaginaram que vinha mais de 50 mil homens correndo pelo meio do mato para pegar eles. Meteram o pé. Saíram voando. São essas estratégias que a gente tem que usar nas coisas de Deus para combater o inimigo. Às vezes a pessoa quer encarar, né? Que nem tinha um que falava, se eu encontrar com o diabo, eu dou um soco na cara deles. Diácono de uma igreja. Eu já passei por causa das coisas que você nem imagina. Eu olhava para ele assim e dizia, rapaz, posso falar um segredo? O diabo nem te conhece. Só pelo que você fala, ele nem te conhece. E provei para ele um dia. Passou maior vergonha. Mulher demoniada lá na igreja, com o olho vermelho, que parecia 2 bolas de fogo. Mas o sangue dela estava todo no olho. Agarrada no mão, gritando na hora do louvor. Eu fui lá do lado dela, só encostei, todo mundo viu. Testemunha tem muita. Para tudo que eu fiz, graças a Deus. Vamos lá para fora comigo em nome de Jesus. Os dentes tudo para fora, vai ser um louco. Magrinha, a mulher levaram lá e avisaram a minha antes. Falaram, vou trazer uma menina aqui que está 10 dias sem comer, sem beber, e está em pé. Eu falei, está viva? Está viva. Velho osso. Cheguei do lado dela e falei, você vai lá para fora comigo. Não vou não. Botei a mão assim no pescocinho dela, assim por trás aqui. Tira a mão de mim. Eu falei, cala a boca, que eu não estou te contando nada. Você vai sair daqui comigo agora, em nome de Jesus. A parada aí, eu falo assim mesmo, a parada é entre eu e você. Não tem nada a ver com essa galera aqui. É entre eu e você. Vamos lá para fora. Nós dois, eu vou citar. Tira a mão do banco. Tira a mão do banco. Virou para me morder. Deu com a mão no pescoço dela aqui. Ela virou para morder. O pessoal quer tirar o braço. Inocente. Morde aí. Morde aí que eu quero ver. Morde para tu ver o que vai acontecer contigo. Morde. Eu estava já pensando que se ela mordesse, ia cair os dentes dela todinho no chão. Aí não mordeu não, ficou só ameaçando aí. Vamos embora lá fora. Não puxei não. Só no banco. Veio devagarzinho, saiu comigo. Quando eu estou saindo no corredor, aí vem esse cara que queria dar um soco na cara do diabo. Quando ele meteu a mão, mordeu com vontade, igual um louco. Me mordeu aqui. Falei, não mandei você meter a mão em lugar que você não tem autorização para botar a mão. Viu? O cara que queria dar um soco na cara do diabo. Tomou-lhe uma mordida do demônio. E ficou com a mordida. E não foi atrás de mim não. Falei, não vem não, porque vai acontecer coisa pior. Foi lá para fora comigo, ela, para a casa do lado. Pedi a menina para orar, a menina começou a orar, começou a debochar, o sangue subiu, aí que o sangue subiu foi o meu. Subiu, veio aqui na garganta, eu falei, fica só um pouquinho aqui do lado, intercede por mim aqui, deixa eu orar por ele um pouquinho. E irmãos, eu te falar, foi a primeira vez que um demônio me encarou olho no olho, assim ó, os dentes tudo para fora, o olho até vermelho, aquela bola de fogo, eu olhando no olho dela assim ó, olhando e ela... Foi embora. Falei nada, só olhando. Foi embora. Tadinha, a bichinha, quando o demônio foi embora, a bichinha, senta ela. E foi embora, depois do culto, liberta. Mas não tem que ter medo. Tem que ter o quê? É esse entendimento. Você tem que saber, quando você está andando para frente, quando você está andando para trás, parar, consertar as coisas e continuar andando para frente. Não é para parar, não consigo, não. Vê o que está fazendo, não concorde com as coisas erradas que o inimigo está botando na tua cabeça e você está achando que é normal, quando não é normal, é anormal. Sabe por quê? O diabo ele vai preparando o caminho para ele poder dar o bote um dia. Aí um dia ele pega um filho da gente, um dia ele destrói um casamento da gente. Um dia ele coloca uma bandejinha. Não, pastor, eu nunca vou olhar para ninguém na rua, não vai não? Deixa o diabo preparar. Para tu ver se não vai aparecer um cara que às vezes não é tão bonito, não é tão... Tu vai olhar, meu Deus, sabia que esse príncipe ia me salvar. Mas se olhar para a gente, se falar para a gente, não olhe também. Não olhe para ninguém na rua.
falou tudo que eu fiz hoje. Que eu falei, sabe o que acontece? Às vezes a gente vem para a igreja, fica querendo dar uma de, querendo se consertar, querendo ser santo, e aí tu tá lá não sei onde está o lugar, aí vem uma menina bonitinha de biquíni e tu fica olhando, né? Aí daqui a pouco ela passa, tu... Aí quando acabou o culto, ele me chamou e falou, pô, tava lá na barra hoje, cara, eu fiz exatamente o que tu fez aí. Eu falei, então era para você, porque eu não sabia de nada. Como é que eu vou citar uma situação dessa, né? Sem ter sentido, para alertar ele. Para quê? Deus alerta para a gente consertar, para a gente continuar na presença dele. Sabe onde ele está hoje? Perdido. Porque não prestou atenção, não botou em prática, ouviu, olha aqui, ó, ouviu, não colocou em prática para obter o resultado que seria o certo. Até hoje. É o que eu falei no culto passado. Deus sempre vai dar oportunidade para nós consertarmos os nossos erros e continuar na caminhada. Ele sabe que nós erramos, mas temos o direito de consertar e continuar caminhando, porque Deus ele quer entregar para nós bênçãos, milagres, curas, libertação, livramentos, mais o que? Um monte de coisa. Mas como é que Deus vai continuar entregando isso para a gente, se a gente está ainda idolatrando, a gente está acreditando em coisas que... Porque mudou a idolatria, hoje mudou. Antigamente eles faziam pecinhas, né, com santinho, com não sei o quê, com Deus eu não sei de onde, com Deus do sol, Azerá, Astarote, um monte de Deus que tinha antigamente. Hoje não, os deuses são as próprias pessoas. Tem gente acreditando em pessoa que sabe que o cara é totalmente errado, mas está acreditando. É um negócio terrível. Eu sei de cada coisa que é um absurdo. Eu sei de gente que é maconheiro, prega a palavra e tem um monte de gente que acredita. Será que todo mundo que está ali não sabe da história? Ninguém sabe, será? Eu que não estou lá sei. Tem alguma coisa errada. Então aí a igreja está lotada, cheia. Aqui a gente vai pregar Jeremias. Aí, tem 50 pessoas aqui, acho que nem 50 tem. Vamos falar de Jeremias na igreja daquela? Tá doido, rapaz? Igreja de 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, vai falar de Jeremias? Você é louco, rapaz? Vai esvaziar o culto. No culto que vem só tem 1000. Se tiver 1000. Mas eu te garanto uma coisa. Os 50 que estão aqui, se botarem em prática a palavra de Jeremias, que será pregada aqui, vai funcionar e tu vai para o caminho do Senhor. É o que não estou fazendo hoje. Concerto de Deus, capítulo 11, do versículo 8 a 11. Para reforçar, hein? Para reforçar. Para reforçar, e a gente já está na reta final. Versículo 8. Eles, porém, não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração maligno, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança, a qual lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: trarei mal sobre eles, do qual não poderão escapar, embora clamem a mim, eu não os ouvirei. Aqui tem gente que acha que está com o coração maligno, desvirtuando a palavra, com total falta de entendimento, aliciando pessoas, e acha que está nadando de braçada no mar da cocada preta. Entender isso? Embora clamem a mim,
eu não os ouvirei. Mas, você viu nesses versículos? Como Deus vai falando e vai, não me ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração maligno. Propósito. Pessoas falam em propósito como se fosse algo. Não, porque tem até jargão, né? Não, porque o propósito de Deus é não sei o quê. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, não sei o quê. Mas esquece que para o propósito tem que ter o quê? Uma caminhada, tem que ter. Tem todo o propósito, tem um preparatório para que ele se cumpra. Cruz do Calvário foi propósito ou não? Claro que foi. Propósito de Deus. Para Jesus, não para a vida dele, na nossa vida. Porque se não acontece aquele sacrifício na cruz do Calvário, eu e você não estaríamos aqui. Sabe por quê? Porque não se completaria o ciclo da salvação. Teve que ser derramado aquele sangue para poder trazer a oportunidade. Por isso que fala lá, Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos curados. O sangue derramado que nos limpou, nos livrou de todo o pecado, que lavou as nossas mazelas. Então, tem um propósito na cruz do Calvário? Tem. Mas e antes? Até Jesus chegar lá, teve um preparatório? Claro que teve. As pessoas tacam um propósito no peito dos outros sem preparatório? Então, Deus tem um propósito na tua vida, fica tranquilo. Não, como é que é? Tem um propósito na minha vida, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu quero saber como é que eu vou ter que fazer para que dê tudo certo. Eu preciso ser orientado. Como é que eu tenho que fazer para que o propósito de Deus na minha vida aconteça? Porque senão você vai ficar profetando para mim aí e não vai acontecer nada. E eu vou desacreditar de quem? Primeiro de Deus, né? Depois da pessoa que está. Mas não, o crente hoje é. A Kézia, fugiu o nome da Kézia, né? Cara de 100 idade. A Kézia é uma bênção. A Kézia fala umas palavras bonitas, ela ora, ela põe a mão. Você está lembrando da Kézia de quando? De agora ou de 3, 5, 10 anos atrás? Gente, caminhada de fé, caminhada com Jesus é igual salvação. Ela é diária. Eu li um livro, nunca mais eu esqueci disso. Eu li um livro que no final dele tinha uma frase que ficou marcada no meu coração, na minha mente, no meu peito, sei lá onde, ficou marcada em mim. Quando o escritor diz assim, olha, homens usados por Deus e às vezes por Satanás. Hoje eu entendo. Esse texto que eu li aqui dá mais uma explicação para mim de como é que pode acontecer isso. Uma pessoa com coração maligno, cheio de maldade, carregado de sentimento ruim, fazendo a obra de Deus, você acha que vai dar certo isso? Vai abençoar a vida de quem? Não, mas eu sou um servo de Deus. Eu sou um servo de Deus, eu estou cheio de raiva da João. Eu já ouvi eu dizer que a pessoa falou assim, eu estou com ódio. Peraí, está com ódio? Então senta aí, fica aí. Não faz nada não. Não prega, não ora, não toca. Pode ser que eu esteja errado. Se alguém acha que eu estou errado aqui, pode levantar a mão. Daí fala, não, pastor, você está errado. Tá? O coração cheio de ódio. Que aí você vai ter que provar para mim na Bíblia. Se levantar a mão, não, pastor, você está errado. Prova para mim na Bíblia. Aqui. Porque eu acabei de ler aqui um texto que diz do coração maligno. Andam conforme o propósito do seu coração maligno, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras dessa aliança, a qual lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. O que é que diz aqui? O coração maligno, cheio de maldade, ele não cumpre a vontade de Deus e a palavra de Deus. Mas por que você está dizendo isso? Porque o povo não cumpriu, meu Deus. Está escrito aqui na palavra. O povo não cumpriu. Por quê? Porque estava com o coração maligno. E quando a gente está com esse entendimento, com essa visão, não adianta
adianta a gente querer fazer as coisas, eu tenho que fazer primeiro por mim. Se eu estou com esse sentimento, eu tenho que fazer por mim, eu tenho que me libertar disso. Porque senão eu não vou ser canal de bênção na vida de ninguém. Eu só vou destruir. Por quê, pastor? Porque Deus não vai ouvir a minha oração. Ah, mas nem o meu clamor. Eu vou mudar o quê e quem? Se Deus não vai ouvir a minha oração, não vai ouvir meu clamor. Ah, mas eu quero adorar, pastor, eu quero adorar porque eu amo essa... Tá bom, o problema é teu. Fazer o quê? Só trocou a adoração pelos deuses da época aqui, por uma vassoura hoje, por uma caneta, por um sabonete, por um perfume, por uma pessoa, por um... Como é que é? O quê? Uma toalhinha. Só trocou. Hoje não tem imagem. A imagem a gente substituiu. A imagem dos santos que tinha antigamente por imagem de pessoas hoje. Ah, eu adoro o pastor Alex. Me adora não, porque tu vai se arrebentar. Me adora não. Adora Deus. Adora o Espírito Santo, segue a vontade dele, transforma ele e renova, é renovado por ele. Mas não me adora não. Tá? Adore a ele. Pode contar comigo, com as minhas orações, te ajudar, te orientar. Mas não adore a mim, adore a ele. Ele é o cara certo, a pessoa certa, para a gente acreditar e ser transformado por ele. Amém? Não esqueça disso. Vamos, como se quebra, eu botei um subtítulo, como se quebra uma aliança. É exatamente assim que a gente quebra a aliança. De forma muito tranquila, sem fazer grandes coisas, sutil. Quebra de aliança, vai te conduzir, e a hora que, quando você menos esperar, tá bom. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Passou um pouquinho aqui. Não deixem o engano, a fragilidade do momento, criar um paredão em bloqueio para te evitar de caminhar. Fortaleça no Espírito Santo, renove as suas forças e continue na caminhada. Amém? Estender a nossa mão para cá em nome de Jesus. Deus amado e santo, quero agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui junto com meus irmãos, orando, Deus, por essas pessoas. Pai, entregamos em tuas mãos, crendo que o Senhor já está enviando a resposta, porque eu tenho certeza que o Senhor conhece a necessidade de cada um deles, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Nós entregamos em tuas mãos, já te agradecendo, seja cura, libertação, renovo, salvação. Nós somos gratos, Deus, porque sabemos que o Senhor já está providenciando todas as necessidades. E que eles vão estar aqui conosco, agradecendo, Pai, pelo grande milagre que o Senhor fez na vida de cada um deles, Pai. Agradeço também pelo culto dessa noite, Senhor, pelos louvores, pela palavra, por tudo que aconteceu. Esteja conosco, nos orientando, Senhor. Não permita que nós quebremos a aliança contigo, Senhor, porque precisamos dessa aliança, do fortalecimento dela, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para entregar para nós. Não deixe a gente ser enganado, seduzido, Pai. Não deixe a gente olhar as coisas que acontecem lá fora e ficar entristecido, Pai. Tenha o nosso coração sempre nas tuas mãos, cheio, Senhor, dos teus sentimentos, da tua vontade, do teu Espírito Santo. Leva-nos em paz, Senhor, para onde nós formos. Muito obrigado pelos livramentos que o Senhor deu, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Tenhamos uma semana de paz. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Glória a Deus. Boa noite.
Oh.